Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Boa noite. Começando a nossa 20ª live com Legião Urbana. Nós tivemos esses minutinhos de atraso porque eu tive um problema de conexão da nossa internet aqui na casa, mas tudo resolvido. Vamos conversar, pessoal, sobre um tema assim muito fantástico, muito humano, muito importante nessa trajetória que a gente vem construindo desde o início do percurso, né? Para quem está chegando pela primeira vez aqui nesse percurso de lives, que a gente está, acho que entre 4 e 5 meses, acompanhando os temas desse livro da minha autoria, Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Essa é a 4ª edição, e desde o início a gente vem trabalhando o tema da depressão, da solidão, da ansiedade, do pânico, do medo em excesso, e temas como o perdão, temas como a ansiedade, a relação com o tempo, tudo isso foi trabalhado. Agora a gente já está inaugurando a 3ª parte do livro, que é a fase do beija-flor, que é a fase da leveza da alma.
É claro que assim, penso ser muito reducionista, entender que o processo humano segue uma linha reta, é uma estrada de etapas previstas. Não é assim a alma humana, não é assim a vida, não é assim a realidade do mundo. Existem curvas, existem percalços, altos e baixos. Pessoas desistem. Nós estamos aí no mês de setembro, inaugurando esse tema da prevenção ao suicídio, e não só o tema da prevenção, mas da pós-venção. Tem pessoas que desistem da jornada, tem pessoas que se esgotam do caminho, da existência, tem pessoas que não perdem o entusiasmo, tem pessoas que são nutridas por uma animação impressionante, outras oscilam, né, entre ânimos e desânimos, entre euforias e fracassos, sucessos e perdas. E assim é a vida, cada um na sua perspectiva, cada um com a sua jornada. Mas eu penso que a metáfora da vida como uma infinita highway é bonita, é poética, mas ela não condiz com a realidade. Nós estamos todos nesta realidade chamada vida. E alguns entram em armadilhas conceituais, alguns entram em depressão. Então, para quem não conhece esse livro, né, da qual estamos terminando já são os últimos capítulos, as últimas lives, disso que chamamos de percurso. Eu vivi o drama da depressão em 2009 e 2010, e no pós-depressão, ou seja, na integração do processo da dor, eu fui pesquisar. A dor despertou em mim um interesse de entender melhor os processos, e eu tinha como motivação ajudar as pessoas. E para quem chegou depois nessas lives, eu contei no início, nas primeiras, elas estão salvas num canal que eu inaugurei com a pandemia, né? É algo que eu sempre fugi, essa realidade de mídia, mas para fazer o bem, vendo que era a única possibilidade de contribuir era pela internet, então tá lá o canal no YouTube, Cadu Pensando Alto, com todas as lives, com todos os vídeos e todos os temas em ordem cronológica. Então, a depressão foi algo que despertou em mim o interesse de entender esse processo, né? O que é esta depressão? Por que vivemos num mundo com tantas pessoas se deprimindo, entrando em calabouços existenciais, tantas pessoas desistindo da vida, da jornada da vida, perdendo o encanto, jovens de modo especial? E aí eu fui estudar, busquei a psicologia humanista fenomenológica, conheci na vinda para Goiânia, há 7 anos atrás, a filosofia clínica, e busco fazer pesquisas. O drama humano, o tema do sofrimento e da dor humana passaram a ter um foco maior do que já tinha antes na minha vida como missionário, como sacerdote. Então hoje eu quero conversar com vocês uma interface entre a dor humana, o sofrimento humano e isso que nós chamamos de fé. Mas eu quero falar da fé não como um catequista, não como um evangelizador, mas como alguém que sofreu o drama humano. Então, mesmo colocando em interface, e como interface eu não coloco como um antagonismo, de um lado a dor e do outro lado a fé, a esperança, mas como um paradoxo que se completa na nossa existência, na nossa jornada. Então, não como algo que, numa perspectiva de lógica, se contradizem. A dor humana, ela tem o intercâmbio sereno
Talvez na metáfora da valsa, que uma hora a vida é dor, outra hora ela é alegria, uma hora ela é euforia, é carnaval, é baile, é samba, mas noutra hora ela é luto, ela é revolta, ela é indignação. Então, falar de fé a partir do meu drama de depressão há 11 anos atrás, num contexto de pandemia onde muitas pessoas estão enlutadas, desempregadas, endividadas, muitas pessoas estão com medo, em pânico, é uma oportunidade muito grande. E mais, no Setembro Amarelo, que é um mês muito bonito, da prevenção ao suicídio e também da pós-venção ao suicídio. Nesse tempo da depressão, eu refleti muito a questão da fé. A racionalidade, ela é uma marca da minha estrutura de pensamento. Mas longe das lógicas, dos sistemas lógicos e da própria teologia, a minha proposta aqui é conversar a partir de uma base humana com todos. Não importa a sua crença, a sua religião, não importa se você é um ateu, um agnóstico, somos todos humanos e estamos todos neste barco chamado vida, chamado existência. Por isso que eu não quis começar com um canto religioso e de uma maneira muito improvisada, mas com muito carinho, eu quis trazer essa poesia do Legião Urbana. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê, o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo, é uma pergunta. O poeta Renato Russo está colocando uma pergunta. Por que esperar se podemos agora, em 2 de setembro de 2020, recomeçar tudo? Mesmo nesse cenário de caos, de desmoronamento, nesse sentimento de orfandade do poder público, corrupção, mesmo olhando para lideranças religiosas e decepcionados com gurus, mesmo decepcionados com lideranças espíritas, com lideranças evangélicas, com lideranças católicas, o humano, no seu limite, nesta pandemia, mostrou heróis e anti-heróis. Por que esperar então de humanos? Por que não começar por mim a fazer a diferença, agora mesmo? E o Renato Russo diz, e talvez ele nos traduz, mesmo tendo morrido nos anos 90, mas esta canção é tão atual com a sua poesia. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então esta metáfora do sol, que é o tema deste capítulo, é uma maneira humana e poética para falar sobre fé. O tema do capítulo é um raio de sol. E a epígrafe dele é justamente esta: quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Quem me acompanha desde o início, e quem não acompanhou, já falei, está disponível os vídeos no YouTube, no canal Cadu Pensando Alto. Nós começamos usando a metáfora da noite escura, o cavalo marinho preso às algas, o mar escuro, sombrio, a noite, a tempestade. A gente usou muito essas metáforas no início. Agora, mais avançados no processo de integrar a dor na vida, sem idealismos, mas com os pés no chão, nós podemos falar de um raio de sol. Quem passou uma noite longa para uma vida curta, na metáfora do Paralamas do Sucesso, a lanterna dos afogados, uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta querer te ajudar, e são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora,
Lembram dessa poesia lá no início das lives, na etapa do cavalo marinho, agora já mais próximos, ou quem sabe já dentro do processo de nascer, de dar à luz a si próprio com dor, no parto de ser eu próprio, de inaugurar a pessoa que eu posso ser e que eu quero ser. Talvez mais colorido, com mais poesia, com mais música, com mais autenticidade, mais autonomia, o que não significa com menos dor, nem anestesias existenciais. Podemos falar de um raio de sol. Talvez aquele período que a gente não sabe se já é manhã, se já amanheceu ou se ainda é noite. E esse período do nem é mais noite e nem é ainda manhã. Esse nem que nós podemos nomear de aurora. E que em algum momento, no vislumbre do horizonte, vai trazer um raio de sol. Para a pessoa que se prendeu no quarto escuro de uma depressão, quando nas frestas da janela, ou quem sabe na frestinha de luz que vem por baixo de uma porta trancada, um feixe de luz é inaugurado. Sim, a humanidade é desumana, estamos decepcionados com o poder público, o sentimento é de orfandade, seja do legislativo, do judiciário, do executivo em várias esferas, municipal, estadual, federal. Talvez alguns estejam decepcionados com a Organização Mundial de Saúde, talvez alguns decepcionados com a própria medicina, com a própria ciência, alguns decepcionados com a religião, com escândalos atuais que vivenciamos no Brasil esse ano, mas ainda temos chance, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. E aí ele diz, e aqui o tom da música sobe, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo, quem roubou nossa coragem? Tudo é dor. E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Ninguém está fazendo uma apologia à dor, ao sofrimento. A proposta aqui nesse itinerário, que estamos amorosamente chamando de percurso, é aprender com ela, é escutar a dor. Creio que podem haver muitas interpretações para essa canção, para essa poesia do Renato Russo, mas emprestando para vocês as minhas lentes, o que naquele período de 2009, 2010 eu entendia da minha reflexão interior sobre esta música é que o sol, o raio de sol era um convite. O sol batendo na janela do quarto da depressão, do quarto da dor, do quarto do pânico, era um convite ao vir para fora. Ao vir para fora do eu, vem encontrar outros eus, o nós, a pluralidade, a diversidade, outras histórias, outras religiões, outras músicas, outros estilos, outras possibilidades não pensadas. E as pessoas que pensam em suicídio podem considerar, e se eu estiver errado? E se todas as possibilidades que eu pensei, eu posso repensar, e quem sabe o caminho nem seja pelo pensamento, mas pela transcendência. Quem sabe nesse labirinto onde eu estou perdido, o caminho é ir por cima, como Ícaro fez na mitologia. É voar. Quem sabe não é inaugurar portas, nem janelas, nem esperar que elas se apresentem, portas ou janelas. Às vezes o caminho é furar o muro, como em 1989 a população alemã furou o muro de Berlim, inaugurando outro momento da história. O sol aponta uma direção, um caminho para a vida. E a vida acontece lá fora, fora do quarto. E sobre o quarto nós tivemos uma metáfora, um capítulo, uma live só sobre esse estado de estar no quarto. Até usamos uma canção lá no início sobre o quarto e o direito de estar no quarto. Começar tudo de novo é próprio de quem olha o futuro com esperança. Quem roubou nossa coragem?
O poeta usa a metáfora do sol em outra canção. A música, mais uma vez, quem é fã do Legião Urbana já reconheceu, né? Quando ele diz assim, quem acredita sempre alcança. A vida como possibilidade. A referência à escuridão, quando ele diz lá, de endoidecer gente sã, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. E aí ele continua assim, veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. E aí a insistência na poesia, quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. Será que a fé é este eu sei? Ou é um tipo de eu sei? Espera que o sol já vem. Quando uma pessoa está num quarto escuro por muitos dias, não está em condições de contemplar o sol ou qualquer luz. A vista está desacostumada à claridade. É preciso abrir a porta, a janela, aos poucos, por brechas. Imagina uma pessoa que vive como aquele filme Quarto de Jack, né? Que foi até bem premiado, indicado ao Oscar. A mulher, ela é presa num quarto e ela engravida do sequestrador e aí nasce a criança. A inaptidão para ver a luz do sol e até para caminhar, correr, depois de anos preso, tem que ser gradual. E às vezes pessoas muito empolgadas com verdades religiosas, elas querem impor sua verdade e é como querer impor a luz do sol para quem está na escuridão. A impaciência de querer impor a sua verdade para pessoas que estão, segundo sua perspectiva, na escuridão, porque às vezes se muda a perspectiva. Quem está na escuridão total é exatamente quem se acha dono da verdade, de uma verdade absoluta. De manhã, quando abrimos a janela do quarto, eu, quando falo disso, tenho memórias de Lorena, em São Paulo, na Vila Militar. Abrir a janela naquela cidade tão bonita que é Lorena, e a luz do sol, ela adentrar no recinto do quarto, e aí a gente poder ver à luz do sol todas as poeiras que antes não se podia ver, porque era noite, porque era escuridão, porque o quarto estava na penumbra. Na luz do sol, nós podemos ver ordens e desordens, nossas bagunças, nossas sujeiras, nossas incongruências. A luz do sol pode ser metáfora da verdade, pode ser metáfora do amor. Deve ser assim também na nossa alma. Às vezes passamos tanto tempo na escuridão, vivendo de mentiras, que quando uma brecha de sol entra, por alguma fresta, por alguma brecha, por alguma possibilidade que se descortina, ela denuncia as nossas poeiras, as nossas sujeiras. E na perspectiva cristã, esta verdade que alguns querem impor, a verdade vos libertará, não é uma verdade que liberta porque eu quero. É uma verdade sincronizada com o amor, porque a verdade sem amor, ao invés de libertar, ela pode agredir, ela pode violentar. E muitas pessoas violentam, agridem e até matam em nome da verdade. Então não é qualquer verdade que liberta. É a verdade de Jesus, é a verdade do Evangelho. E Evangelho, em grego, é boa notícia. Então, para alguns, a verdade é uma má notícia. A verdade do inferno, a verdade da culpa. A verdade é aquela que inaugura o medo ou o desconforto
ou constrangimento. Algumas verdades, em vez de libertarem, constrangem, aprisionam. Então precisamos rever com honestidade se são verdades mesmo. Mas se uma verdade entra no meu quarto e me mostra prisões, me mostra impulsos, vícios, medos, dúvidas, raivas, eu estou numa verdade que liberta. Se esta verdade é o que alguns entendem por amor de Deus, é uma verdade amorosa que chega sem impor-se, mas como proposta, ela tem uma elegância, né? Pelo menos assim eu entendo a perspectiva da proposta de Jesus. E é encantador o modo como ele respeita a nossa liberdade. Quando o sol bater na janela do teu quarto, eu tenho a liberdade de abrir ou não. Ainda assim, se eu decidir ficar preso à minha alienação, à minha prisão, ao quarto, a luz que aparece por baixo da porta, ela vai anunciar que lá fora tem um mundo de possibilidades. Na interpretação bíblica, acredita-se que ninguém suportaria o encontro com a verdade na sua totalidade. Por isso que Paulo fala de espelho. Por agora vemos como um espelho. Mas em algum dia no futuro, que não sabemos dizer quando, veremos face a face. Então, Deus, nessa perspectiva, e pelo menos essa é a minha lente, e é nessa lente que eu refleti no processo da dor da depressão, que eu saí da lógica dos sistemas teológicos e entrei num aspecto de confiança da criança, que apenas diz, eu confio. É nesta fé da criança que eu fui salvo da complexidade em que eu me encontrava nos logicismos filosóficos, teológicos, que me aproximei da linguagem religiosa, mas no sentido da poesia. Eu encontrei na live de alguns amigos a expressão teopoesia. Não falamos de teólogos, mas de teopoetas. Logos no grego é palavra, é discurso. Então, eu estou hoje mais próximo de uma teopoesia, pegando carona com esses meus amigos baianos, o Marcinho e o Adriano Portela, são pessoas que admiro muito. Esta teopoesia, ela talvez seja mais próxima da proposta de Jesus do que uma teologia, um discurso pronto, sistematizado sobre Deus. Essa ideia de Deus, o tema Deus, ele é um problema. E quando Deus é uma ideia, essa ideia pode ser manipulada. Ela pode ser uma projeção das minhas ideias, daquilo que eu imagino, daquilo que eu interpreto. E quando Deus é uma projeção minha, uma projeção sua, uma projeção de um grupo europeu, um grupo americano, um grupo africano, e essa ideia de Deus ela pode ser manipulada e combinada com poderes, ela pode ser manipulada e encaixada em supremacias. Então, em nome de Deus, eu mato, em nome de Deus eu aprisiono, em nome de Deus eu imponho racismo, o meu preconceito, eu imponho as minhas verdades. Então, essa ideia de Deus não é Deus. E eu não estou falando desse tipo de Deus que é projeção nossa, como diria Schopenhauer. Quando Deus é assim, é uma projeção de minhas ideias, de minhas vontades, e eu, ao invés de servir a Deus, eu me sirvo de Deus, esse tipo de Deus, como diria Nietzsche, ele tem que morrer. E se ele não morrer, cabe a nós matarmos esse tipo de Deus. E há muitas imagens de Deus. Para algumas pessoas, Deus é um juiz. E as pessoas vivem as suas religiões com medo, com culpa.
Para outras pessoas, Deus é um contador que fica no seu notebook fazendo a contabilidade de nossos erros e acertos, e no final vai ter uma balança, e aí vamos saber o resultado, se pelo saldo vamos para o inferno ou para o céu. Algumas pessoas no imaginário popular, no imaginário coletivo, Deus é um detetive que fica supervisionando os detalhes da nossa vida, da nossa jornada, tentando encontrar uma falha, um erro. Ou para outras pessoas, Deus é um padrasto, ou Deus é alguém muito ocupado, muito atarefado com as pessoas que vivem a fome na África ou a pobreza do Nordeste, e ele não tem tempo para mim. Então, há muitos equívocos aqui. E às vezes, para aprender sobre Deus, nós precisamos desaprender sobre Ele mesmo. E eu encontro respaldo lá em Jeremias 1, quando ele diz que às vezes nós temos que plantar, para construir, edificar, nós temos que arrancar, derrubar. Nós temos que desfazer. Então, vejam, nós temos aí dois grupos que precisamos transcendê-los. Um são os defensores de Deus, os advogados de Deus. E a gente encontra isso no livro de Jó, que é um livro muito simpático, talvez o livro mais humano da Bíblia. Né? Se você está sofrendo é porque você pecou. Deus é inocente. Deus não tem nada a ver com o teu sofrimento. Então são os advogados de Deus. E muitas pessoas em muitas religiões, não importa, judeus, muçulmanos, cristãos, católicos, evangélicos, em muitas religiões as pessoas se posicionam religiosamente como advogadas de Deus. Deus é inocente, a culpa é toda nossa. E o livro de Jó, ele coloca essa questão. A culpa é de quem? Pode Deus ser culpado? E alguns colocam a pergunta invertida. Pode o humano ser culpado? Pode o ser humano ter culpa? Então, nós temos aí um outro grupo, né? Um grupo antagônico, que é dos ateus. Que o raciocínio existe o sofrimento, existe a dor, logo não pode haver Deus. A culpa é de Deus. Né? Então tem os defensores de Deus e dos que culpam a Deus. E há uma terceira via, aqueles que dizem, não, Deus nem existe. Né? O livro de Jó não trabalha com o tema do ateísmo. E há o grupo dos que dizem, nós não podemos falar nada sobre isso, que são os agnósticos. O tema Deus é um problema que não podemos nem traduzir em linguagem, porque a partir de Kant a gente começa a compreender que nós pensamos pela categoria do tempo e do espaço. Então tudo que existe tem tempo e espaço. O tema Deus, o problema Deus, é algo que transcende o tempo e o espaço. Então, algumas linhas preferem dizer, nós não temos como dizer. Não tem palavras para isso. E uma linha de teologia que se afina com esta impossibilidade de transformar em linguagem o tema Deus é a teologia negativa. Não temos como falar de Deus. Vamos devagar. Primeira premissa. Existe a dor, existe o sofrimento, tem crianças com leucemia, tem pandemia, tem gente passando fome, tem injustiças. Logo, o mal inaugura esta conclusão: não há Deus. Os defensores de Deus vão colocar outra premissa. Não, existe a dor, existe o sofrimento, existem pessoas passando fome, existe o desemprego, existem criancinhas inocentes com câncer. Logo, tem que haver Deus. O que a Bíblia vai dizer sobre isso? A Bíblia não vai seguir nenhum dessas lógicas, desses sistemas. Ela vai por outro caminho. E esse caminho que eu reencontrei na depressão, a partir da reflexão sobre por que nós sofremos, por que eu estou sofrendo, que é o caminho de Jesus, é a pedagogia de Jesus,
vamos em outra direção. Para aqueles que vão para a Bíblia, para os Evangelhos de modo especial, tentar encontrar um professor de teologia em Jesus de Nazaré, esperando que ele explique a origem do mal, esperando que Jesus explique o porquê do mal, vai se decepcionar, porque Jesus não veio como um professor de teologia. Jesus nem é um teólogo. Nós temos em Jesus um poeta. E com poesia foi que ele falou de coisas que não têm linguagem nos nossos parâmetros e nas nossas categorias de tempo e espaço. Ele falou de lá, e quando digo lá, não é lugar, é transcendência, o para além do mundo físico, o para além de tempo e espaço, o para além da existência, já que nós não temos como ir lá e falar de lá, mas sabemos que algo em nós é uma seta apontada para esse infinito, e nós buscamos essa verdade infinita em mitologias desde a antiguidade, ou pela religião, ou as religiões, ou pelas filosofias, ou pela ciência. É uma busca nossa pela verdade. O caminho aqui ele é inverso. Não é o homem buscando uma verdade. O caminho aqui, na perspectiva bíblica e na perspectiva de Jesus, é Deus que vem buscar o homem. É Deus que vem até a nossa condição de tempo e espaço, na nossa condição de uma linguagem confusa, e o Pequeno Príncipe diz que a linguagem é uma fonte de maus entendidos, né? Já que a nossa linguagem ela não é perfeita, Jesus ele vem de lá da transcendência, entra na nossa confusão e traduz para a nossa linguagem a possibilidade de se falar de Deus. E de um modo poético, ele não usou o tema Deus, a palavra Deus. Ele se desviou para Jesus, e nas lentes de Jesus é o Pai. Nas lentes de Jesus, o reino de Deus é das crianças, e apenas nos fazendo ação aqui, teve uma pequena interrupção da conexão. Mas para Jesus, nas lentes de Jesus, Deus é o Pai, e é o Pai nosso. Somos todos irmãos. O caminho dele, então, não foi explicar sobre o mal. Nós não vamos encontrar isso nele. O que vamos encontrar em Jesus é alguém vencendo o mal. E sem negar a dor, o sofrimento e a morte, ele abraça a dor, o sofrimento e a morte como um caminho. Da mesma forma que o veneno é vencido pelo antídoto, e o antídoto é feito pelo próprio veneno, né? Nós que estamos aqui no mundo, algumas religiões vão dizer assim, não podemos nada no mundo encontrar algo que fale de Deus. Então há uma aversão a tudo que é simbólico, todas as simbologias. E aí o problema que algumas religiões colocam da idolatria. Deus não pode ser representado, simbolizado. Então uma aversão a toda arte, a toda cultura de arte, seja ela escultural, pinturas, danças, símbolos, toda aproximação, toda linguagem. Há um medo desses símbolos. É o problema da idolatria. Não há nada no mundo que possa simbolizar Deus. A questão aqui não há linguagem para falar de Deus, e o mundo não tem parâmetros para falar dele. A inauguração e a novidade aqui Jesus veio de lá, da transcendência, entrou no mundo, se tornou humano e falou com a gente, sendo um de nós, em uma linguagem nossa. Então, em Jesus nós temos um ponto de convergência, uma confluência de Deus e do mundo. Então é possível termos símbolos, é possível termos vestígios, e Jesus ele se tornou a possibilidade de poder falarmos de Deus. E ele usou a poesia, a metáfora, as parábolas, as historinhas, como o limite, né, do mundo físico, temporal, espacial e da transcendência.
Então, nesse limite poético que Jesus conversou com a gente, é que vamos encontrar talvez um caminho. E para os meus amigos ateus e agnósticos, comecem a escutar a partir de aqui como uma conversação amistosa, fraterna, ou arquetípica, como diria Jung. Jesus, ele optou pelo caminho então de vencer o mal. E nesse paradoxo, nessa interface de fé e de sofrimento, ele faz a gente entender a fé como um modo de ver. Ele emprestou os olhos dele, humanos, para que víssemos a transcendência com os olhos dele. E nos olhos dele, esse Deus é Pai e esse Deus é presença. Eu aproximo isso de modo poético também na metáfora do tempero. É como se a vida fosse uma comida, mas uma comida às vezes sem tempero, e a fé é essa possibilidade de vermos um tempero, ou seja, há uma presença que os olhos físicos, a racionalidade não alcança, mas como diria o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Qual é a diferença então? E era esse o meu dilema na depressão. Qual é a vantagem de ter fé? Se todo mundo sofre, indígenas, japoneses, negros, africanos, brasileiros, nordestinos ou do sul, americanos, gente rica, gente pobre, heterossexuais, homossexuais, transexuais, não importa o estilo, o tipo, não importa a condição econômica, não importa se estudou ou se é alguém da roça, um analfabeto, todos nós vamos sofrer, católicos, evangélicos, ateus, agnósticos, todos nós estamos nesta condição de quem vai sofrer os dramas da vida. Então, qual é a vantagem de ter fé? E nessa analogia do tempero da comida, isso há 11 anos atrás, eu acalmei meu coração entendendo que assim como o tempero faz a diferença, ele é invisível. O bom chefe de cozinha é aquele que coloca o bom tempero e aí o tempero não aparece. Assim é Deus. Uma comida sem tempero, sem sal, faz a falta. Assim como uma comida muito salgada também, ela é desprezível. Então, nem a falta nem o excesso. Deus é a medida certa na sua presença. Eu não sei quem é o autor, mas uma vez eu li que amar é a capacidade de se fazer presente. E nas lentes de Jesus eu entendo Deus como esta proximidade. Deus se tornou na minha vida, de Cadu, o próximo, alguém companheiro, o amigo, a presença presente. Há muitas presenças ausentes e há muitas ausências presentes. Nessa categoria de ausência e presença, Deus, ele quis ser a presença. O reino de Deus está próximo de vós. Por que vocês têm medo? Eu estou aqui. E nessa categoria da ausência que Jesus experienciou no alto da cruz, quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ali ele está vizinho, próximo e no lugar. Amar é se colocar no lugar do outro. A cruz é a capacidade de Deus se colocar no nosso lugar e sentir a ausência de si próprio. Não é Deus contra Deus, né? É Deus se colocando ali contra aquilo que nos desumaniza. Só que ele, ao invés de nos anestesiar, como algumas religiões, como a teologia da prosperidade, como alguns religiosos de modo muito, extremamente equivocado e desleal e desonesto querem dizer que a fé nos imuniza da dor, a fé ela nos retira da dor, como se Deus fosse um pai, uma mãe que denga o filho, que mima o filho, que diz você não vai sofrer, e cria uma cúpula, cria uma redoma, um campo de força em torno do filho. Não, meu filho não vai sofrer. Como se o Deus bíblico, o Deus Jesus fosse assim. Não, o Deus da Bíblia, o Deus Jesus é aquele que diz, eu estou aqui. Quando Moisés se apresentou para Deus lá no monte, diz, o povo está reclamando, o povo está murmurando, o que eu digo para ele? E Deus
diz para Moisés: diga ao povo que marche. Na tempestade, quando Jesus diz: por que vocês duvidam? Homem de pouca fé, disse ele a Pedro, quando começou a dar passos ali andando sobre as águas, mas no primeiro vento ele afunda. Em vários momentos, Jesus acha a incredulidade, a desconfiança como algo estranho. Em muitos momentos ele repreende. Por que vocês têm medo? Há quem tenha contado que 365 vezes, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia diz: não tenha medo, eu estou com você. Então não é apenas o não ter medo, é a inauguração do porquê não ter medo. Eu estou com você. Eu sou seu amigo, vocês são meus amigos. Em outro momento ele fala do Pai. E Jesus diz em João 15, aliás em João, entre os capítulos 13 e 17 de João, na última ceia: quem me vê, vê o Pai. Então é a inauguração do porquê confiar. Algumas pessoas acham que a fé tem como contrário, como oposição, a dúvida. E não, a dúvida ela é um processo altamente positivo. A dúvida faz a gente caminhar, ir atrás de respostas, ir atrás da verdade, seja pelo caminho da mitologia, da filosofia, seja pelo caminho da religião ou da própria ciência. A dúvida ela nos move, ela nos impulsiona. Então, a dúvida tem muito a ver e ela está a serviço, inclusive, da fé. O contrário da fé não é a dúvida, é o medo. E Hitler entendeu isso. Hitler dizia: se você quer vencer um povo, não tira dele a coragem, tire dele a esperança. É a minha grande preocupação quando eu comecei a lidar com pessoas suicidas, com jovens de ideações suicidas, e nesse período de pandemia, o que eu percebo e me preocupa é as pessoas perderem a esperança e começarem a entrar no labirinto da desesperança. Então a live de hoje, ela quer apontar um caminho. A fé como confiança, a fé como esperança, a fé como aquela que vislumbra um futuro, ela vislumbra o sol ou a luz na brecha da porta trancada, do quarto escuro. A fé nos convida a prosseguir, a ir adiante. A fé ela nos lembra aquilo que diz em Isaías 41, não tenhas medo, eu estou contigo. Quem é Deus na lente de Jesus? É aquele que é a presença presente. E não é qualquer presença. Quantas presenças nós vivenciamos, mas elas nos trouxeram desconfortos, decepções, frustrações. Essa presença não é uma presença que faz promessas e nos decepcionam, como muitas pessoas fizeram a nós, ou nós próprios fizemos a outras pessoas e decepcionamos também. Aqui não há espaço para o vitimismo. Aqui nós estamos falando de um Deus que não falou, ele fez. Jesus na cruz é o silêncio. Diante das nossas perguntas, diante das nossas revoltas, diante da pergunta que está lá em Isaías 49, onde está Deus no meu sofrimento? E aí ele responde: pode uma mãe abandonar o seu filhinho, o bebê que ela está amamentando? E para mim a resposta, inaugurada em Isaías, ela vem silenciosamente em ação. Jesus é o verbo é a palavra em ação. E na palavra em ação, no alto da cruz, onde está Deus? Em Auschwitz, com 6 milhões de judeus mortos, onde está Deus no racismo e na história obscura da escravidão? Onde está Deus no massacre aos indígenas? Onde está Deus nesta pandemia? Onde está Deus na criancinha com leucemia? Na dor, na nossa dor. A cruz é a resposta silenciosa, e um Deus que falasse de outro modo talvez não cativasse a mim, Cadu, que sou tão racional. Talvez um outro caminho para conversar com a nossa dor, com nossas revoltas. Um Deus lá de cima, num trono, talvez não conversasse comigo e com tantas pessoas que sofrem o absurdo da vida, os desmoronamentos da vida,
que sofrem as incongruências, as contradições, os paradoxos da nossa existência. Mas um Deus que está dentro da nossa contradição, dentro da nossa experiência de alegria e de dor, de esperança e de desespero simultaneamente. Um Deus que inaugura o divino e o humano. Um Deus que fala com a gente na nossa linguagem de um modo que, ainda que por aproximação, faz a gente entender. Um Deus que disse: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. Esse Deus conversa comigo e mais. Pelo menos na minha experiência como Cadu, como jovem interno no colégio militar aos 16 anos, que começa a vislumbrar e se apaixonar por essas coisas, como o adulto sacerdote que tenta traduzir isso para as pessoas nas catequeses, nas homilias, mas como o Cadu que vivencia o drama do quarto escuro de uma depressão, perceber, na escuridão, Jesus está aqui comigo. Eu não o sinto e nem entendo, e nem preciso entender. Jesus, Deus, o tema Deus, não é objeto do meu entendimento, ele escapa. É um pássaro gigantesco para a gaiola pequena e apertada da minha racionalidade. A crise racional é, de algum modo, interessante, e de algum modo o ateísmo e o agnosticismo, as críticas inteligentes feitas às religiões são bem-vindas, porque vão nos purificar das imagens equivocadas que nós criamos, fabricamos e achamos que é Deus, mas no fundo são criações nossas, são os nossos bezerros de ouro e não tem nada a ver com Deus, são fetiches religiosos, são produtos da nossa imaginação e não tem nada a ver com o que Deus é. Esse Deus realmente não existe. Um Deus que tem tempo e espaço, um Deus que eu entendo e explico, ele não existe. Santo Agostinho diria isso. Se eu compreendo, não é Deus. Bonito, né? Se eu compreendi, não é Deus. Deus é sempre no negativo, ele é incompreensível, ele é inefável, ele é infinito, ele é sempre na negativa, ele não se pode dizer nada sobre ele. Então, se ele não pode ser compreendido, se ele não pode ser explicado, se ele não pode ser traduzido em linguagem, o que serve Deus? Qual é a utilidade de Deus? Né? Num mundo utilitarista como o nosso, Gramsci ele colocaria essa reflexão. No século XIX, os ateus começaram a tecer discursos: Deus não existe. O século XX trouxe outra coisa. A gente avançou em tecnologias, em tecnocracias, construímos foguetes, temos internet, temos uma medicina avançada, temos muitas coisas. A pergunta no século XX é: Deus é necessário? Deus, eu preciso de Deus? Nós temos tanta coisa. Deus é necessário? Qual é a utilidade de Deus? Então, Deus na nossa vida, pelo menos assim no meu coração, é o que trouxe paz. Porque para mim verdade tem a ver com paz. Deus quer ser nosso amigo. Eu até me emociono porque desde os meus 16 anos é isso que eu persigo. E eu fui fazendo na minha vida, mesmo como sacerdote, uma espécie de dieta. Hoje eu conversava com a minha irmã Renata, como é importante a gente fazer uma dieta nas diversas expressões e tradições religiosas. Nós ficamos obesos demais, com muitas coisas desnecessárias, e criamos na experiência religiosa muitas necessidades que não são necessidades, achamos que são. O que Deus quer de nós? João 15, que é o evangelho da minha vida, trouxe para mim a resposta: eu vos chamo amigos. Que Deus, na pessoa de Jesus e na revelação de Jesus, trouxe a oferta da sua amizade, a oferta da sua companhia, a oferta da sua presença.
não importa o tamanho da sua dúvida, da sua revolta, não importa o tamanho da sua agressividade, nem se você sentenciou Deus como o grande culpado da sua infelicidade. Deus, até onde eu entendi, nas lentes de Jesus, Ele não vai estar nem aí para as suas revoltas. Ele vai continuar presente, ainda que você não acredite. Ele vai estar presente. Não há certezas na nossa vida. Os filósofos existencialistas diriam que a única certeza que temos é a da morte. E o tema da morte refletimos na live passada, né? No tema do tempo. Então, se a vida humana não nos dá certezas, quem de nós tem certeza se vai estar vivo daqui a 5 minutos? Se vamos chegar aos 80 anos? Se o casamento de vocês que são casados vai até o fim da vida? Né? Se a comida que a gente vai comer agora à noite, ou já comeu agora no final da tarde, não vai fazer mal? Quem de nós tem alguma certeza? Nós não temos certeza de nada. Isso até dá um frio na espinha. Se a gente não tem certeza de nada, nem que o sol vai aparecer amanhã, apesar de que bilhões e bilhões de anos a gente vê o sol amanhecendo com o processo de rotação do planeta, né? Isso depois que a gente sofreu a Revolução Copernicana, Galileu Galilei, a gente entende muito mais coisas. Já que nós não temos certeza de nada, se você entra no avião, qual a certeza que você tem que o piloto vai te levar ao destino? Ou o motorista do Uber vai te levar ao destino? Se a vida humana não é pautada na certeza, qual é o eixo central, a coluna central da vida humana? A esperança. E essa é a minha teopoesia, a minha teologia, se alguns preferirem a expressão teológica. É uma teologia da esperança. A vida humana é pautada na esperança. Você lanchou agora à tarde ou no início da noite, mas você tem esperança que não vai fazer mal? Você talvez não tenha certeza, mas tem esperança de chegar aos 80, aos 90 ou até passar deles? Você não tem certeza se vai pegar ou não o coronavírus, mas você tem esperança. Você não tem certeza se vai permanecer casado até o fim, mas você tem esperança. Você não tem certeza se essa pandemia vai passar, mas você tem esperança. Você não tem certeza se o sol vai aparecer amanhã, iluminando e aquecendo o planeta, mas você tem esperança. O que nós temos é esperança. E é isso que nos torna humanos. Somos pessoas de esperança. E eu falo tudo isso, gente, como alguém que hoje está celebrando na alma o aniversário do pai. Meu pai faria hoje 71 anos, mas ele faleceu de câncer. Oramos pela cura dele, oramos, mas ele não foi curado. Ele fez quimioterapia, chegou a fazer radioterapia. O que tinha disponível pela medicina nós fizemos, mas meu pai fez a travessia dele. Nos revoltamos com isso? Não. Nessas lentes da fé, nós temos outro modo de compreender. Não há ponto final. A vírgula. A estrada, a jornada, e ele que gostava de um fusquinha azul, a viagem continua. Como dizia a música que ele gostava de cantar quando a gente viajava, e a minha avó, a mãe dele, sempre nas reuniões de família colocava: pelas estradas da vida nunca sozinho estás. Uma música mariana. A viagem continua, de um modo que nós não sabemos dizer como. Não há linguagem, a racionalidade ela encontra um limite. E aí quando ela encontra esse limite, ela segue com o quê? Com a fé. O Papa João Paulo II escreveu um documento muito bonito chamado Fides et Ratio. É como a águia que tem duas asas, a fé e a razão. Nem a razão sem a fé, nem a fé sem a razão. Nem o racionalismo, nem o fideísmo. Mas fé e razão caminhando juntas, nos dando o voo da jornada da vida, nos ajudando a transcender os labirintos que muitas vezes nós criamos com os nossos sistemas. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Daqui a pouquinho eu posto os filmes, tá?
São filmes muito bacanas que eu vou deixar aí como ilustração. Serena Noite, vivamos de boas esperanças.